Olá, eu sou Pelaio, isso é Saladolândia e hoje eu apresento um prato super bom e surpreendente. Quando você quer fazer lagostinho ou camarão e tem convidados, o normal é fazer na chapa. E sim, é muito bom, mas te obriga a ficar lá, o que significa que você está na cozinha e não com seus convidados. Bem, hoje apresento uma alternativa que é tão boa quanto e você não precisa ficar lá o tempo todo. Na verdade, você pode prepará-lo pela manhã, deixá-lo na geladeira e assá-lo bem no final. Estamos falando de camarão grande assado. Prestem atenção, porque a receita é interessante e muito boa. Para prepará-los, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Para começar, alguns camarões grandes, ou se não tiver, camarões. 20 unidades, 3 dentes de alho, um limão, uma colher de chá de orégano, um fio de azeite, sal a gosto e, opcionalmente, meia colher de chá de gengibre em pó. Começaremos preparando um bom majal ou majado, para o qual precisamos pegar 3 dentes de alho e amassá-los bem. Isso se torna muito mais fácil se você primeiro picá-los assim com uma faca pequena. Quanto menores forem os pedaços, menos você terá que trabalhar depois com o pilão. Então isso é opcional, mas para mim parece que economizo tempo. Então eu pego o alho picado, também o corto na direção contrária, para que não fiquem apenas fatias, mas sim pedaços pequenos. E uma vez que eu o tenha picado, vou passá-lo para o pilão. Então primeiro o que fica grudado na faca e depois o que está na tábua. Vamos ver se consigo focar. Venha para dentro do pilão tudo. Uma vez que tenho o alho no pilão, vou adicionar o próximo ingrediente do amassado, que neste caso é um muito comum. Adivinham? Claro que sim, o sal comum. De sempre, no meu caso, meia colher de chá, mas isso vai ao gosto, se você gosta de salgado um pouco mais. Adiciono uma colher de orégano em pó, que esteja bem picadinho, e meia colher de chá de gengibre. Isso vai potencializar muito o cítrico do limão, mas já digo que é opcional. Também poderia usar fresco. Aqui nas especiarias podemos ter um detalhe pessoal. Se você gosta mais, em vez de limão, você pode colocar lima e também pode usar gengibre fresco para dar um toque ainda mais útil. Isso, cada um com o que mais gosta. Sim, uma vez que você amasse bem, até virar uma pasta. Como você vê aqui, tem que adicionar o suco de limão ou lima, como eu te contava. O que você tem que fazer é adicionar o suco de um limão. Será muito mais fácil se antes você o rolar por uma superfície dura como a bancada. E você notará que com os dedos você pode apertar o limão e ele fica um pouco macio. Assim o suco é extraído muito mais facilmente. O que eu faço é cortar o limão ao meio com muito cuidado. Lembre-se sempre de cortar na direção contrária. À mão e com a ajuda de um garfo, espete bem para que o suco caia mais facilmente. E agora espetamos o garfo no centro e apertamos. Toque, se você ver sementes, retire-as e assim tudo para dentro. Todo o suco do limão vai cair no próprio pilão e, como você acabou de ver, sem quase nenhum esforço, olha, que fácil para dentro, a jato limpo. Com este truque de fazer, rolar primeiro e espetar com o garfo. O suco é extraído num piscar de olhos, depois adicionamos um fio de óleo generoso e depois a dar voltas. Quando o óleo se unir ao suco e à pasta que temos ao redor, teremos o majal pronto e metade da receita já preparada, que acabaram de ver, que é muito fácil. Bem, se eu digo que é metade do trabalho, é porque já temos a parte de cozinhar. Só nos resta lavar bem os camarões ou camarões grandes. Vamos ver se consigo focar. Olhem, vocês precisam dar uma boa água em todas as áreas para que fiquem perfeitamente lavados. Não queremos areia, não queremos nada estranho, apenas o próprio sabor do camarão gigante ou lagostim. No entanto, há um truque que eu sempre gosto de usar quando utilizo este tipo de ingrediente, que é com uma tesoura. Cortar esses pelinhos que tem aqui, mais do que tudo porque às vezes eles se soltam e ficam desagradáveis se você os encontrar no prato.
Então, se você tiver tempo, vá cortar as barbas dos camarões e lagostins. Uma vez que você tenha, então já podemos proceder a colocá-los na bandeja que vamos usar no forno. Eu tenho uma circular e vou aproveitá-la, porque se você os colocar assim, formando um círculo, cabem muitos. E o melhor de tudo é que ficam super legais. Então vamos colocar todos com a cabeça para o mesmo lugar e com a cauda para o mesmo lugar. Tá bem? Assim eles se apoiam mutuamente. E se você tiver mais quantidade, pode até montá-los um sobre o outro para que fiquem mais verticais e ocupem um pouco menos de espaço. Vem, assim? É o bom do formato do camarão gigante, que você sempre pode trabalhá-los de maneira que ocupem o espaço que você quiser. Você tem poucos e os coloca muito inclinados? Tem muitos, então você os intercala mais um com o outro e eles ficam um pouco mais na vertical. Então você sempre pode colocar da mesma forma e sempre ficam bonitos. Coloque quantos colocar. Olha que bandeja, fica profissional, fica bem e é super fácil. Agora o que vamos fazer é aproveitar essa pasta que acabamos de preparar. Então vamos pegá-lo e com a ajuda de uma colher vamos colocar um pouquinho em cada um para que todos tenham. Sempre recomendo começar colocando pouco e quando terminarmos de distribuir para todos, adicionar o que sobrou em cada um. Assim poderemos equilibrar as quantidades e não teremos alguns com muito e outros com pouco. Aqui temos que distribuir como bons irmãos, quantidades similares para todos, e o truque é esse. Primeiro um pouquinho para cada um e depois, quando você já sabe mais ou menos o que sobrou, aproveita para utilizar o resto. Eu já terminei a primeira rodada, estou na segunda e agora já consigo calcular um pouco melhor quanto devo deixar em cada um. Truques simples que parecem ser de senso comum, mas nunca são demais. Que te lembrem, porque às vezes o senso comum é o menos comum dos sentidos. Bem, depois de enrolar um pouco, eu adiciono o resto do amassado e vocês podem ver que assim, sem cozinhar, o prato já tem uma boa aparência. Imaginem quando sair do forno. Pré-aquecemos o forno a 180 graus e vamos assar por 20 minutinhos. Então colocamos a bandeja dentro com o forno já pré-aquecido. Calor em cima e embaixo e, se possível, sem ventilador. E cerca de 20 minutos a 180 graus Celsius, que são aproximadamente 350 Fahrenheit. Depois só resta desligar o forno e tirá-los para fora. Uma vez assados, eles têm essa aparência que você vê aqui, recém-saídos do forno. É uma pena que vocês não possam desfrutar dos aromas, mas com esta receita, você transforma um ingrediente como este, os camarões, em um prato cozido. Sem mais nada assim, muito melhor. Com seus aromas, seus sabores e um amassado espetacular, que só faz dar um toque e potencializar o sabor de um ingrediente já por si só delicioso. Olha só que bandeja incrível! Então já sabe, na próxima vez que quiser fazer camarão gigante ou lagostim, considere esta opção porque é mais confortável e ainda fica espetacular. Uma pergunta que eu sempre me faço é se eu prefiro lagostim ou camarão gigante. Eles se parecem, mas têm um sabor um pouco diferente. E vocês o que preferem? Contem-me aqui abaixo nos comentários se preferem camarão gigante ou camarão. Vamos descobrir qual é mais gostoso e resolver essa dúvida. Além disso, já estamos terminando o vídeo. Então, só me resta lembrar que você deve olhar. Isso faz você salivar, então assista ao vídeo que tenho certeza que você vai adorar. E se não, você também pode clicar aqui e se inscrever no canal. Ative também o sininho e assim todas as quintas e domingos você terá uma nova receita.